um vídeo do canal. Hoje a gente vai estar dando continuação à mecânica quântica. Finalmente vamos estar de fato entrando nos experimentos quânticos, que é o que acaba definindo o quanticismo de verdade. Não só a teoria, mas a gente agora vai conseguir provar pelo menos um pouco do que é o universo quântico. Então a gente vai estar entendendo aqui hoje o experimento de Young, ou o experimento da fenda dupla, né? Por causa que é justamente uma parede com duas fendas. Eu já vou explicar o que é esse experimento, o que ele representou e o resultado dele, né? Mas primeiro, a gente tem que entender um pouquinho da onda e da partícula. Se você não sabe sobre a ondulatória, fica tranquilo porque eu vou estar falando de uma forma bem simples aqui, para todo mundo entender, mesmo que você não saiba de ondulatória. As ondas, vou usar aqui a mais simples que a gente encontra, as ondas do mar, por exemplo, ou as ondas sonoras, são energia pura, basicamente. É só força de movimento, tá bom? Quando você vê a onda no mar, ela se propagando, é exatamente aquilo. É uma força que está se propagando ao longo e vai se dissipando aos poucos. Assim como a do som. E a partícula já é algo que tem matéria, ou seja, ela tem um peso. Por exemplo, um átomo, mesmo que seja um peso desprezável de verdade, ele mesmo assim ainda tem peso, ele ainda tem massa. Agora uma onda não tem massa alguma, é simplesmente energia pura, pacotinhos de energia ou algumas outras partículas elementares, tá bom? Essa é uma diferença básica, porque uma partícula, dependendo do tamanho dela, até por causa do universo quântico hoje em dia, a gente não tem como saber aonde a partícula vai estar e ao mesmo tempo a velocidade dela, porque pode ser muito, muito pequeno. Então a ondulatória vai estar ajudando a gente, através dessa propagação, a encontrar regiões onde é mais provável que a partícula esteja e a velocidade dela. Mas claro, sempre um meio termo entre os dois. Mais pra frente a gente vai estar estudando isso de determinação das partículas, tá bom? Segunda coisa que a gente tem que aprender sobre ondulatória, que é bem simples também, é a interferência. Aqui a gente vai ter a construtiva e a destrutiva. O que é interferência? Vamos imaginar a água de novo, tá bom? Você imagina que você tem uma piscina e todo mundo já fez isso. Você bate na água, vai sair um monte de ondinha dela. Obviamente, essa dali é só a força se propagando. Se você bater as duas mãos, você vai notar que em algumas regiões a onda simplesmente vai bater uma na outra e vai parar. E em outras partes, elas vão se unir e ficar ainda mais fortes. Por exemplo, se você fizer com muita força, você vai poder jogar água para todos os lados. Isso não seria possível normalmente, né? Mas é porque as ondas estão se juntando e se aumentando, porque elas têm a mesma frequência. Mas, se no caso for o oposto, vai ser destrutiva. A construtiva é justamente isso que eu falei. Se elas tiverem a mesma frequência, como por exemplo está aqui bem desenhadinho, que eu deixei para a gente entender direito, aqui, o tamanho delas, a altura, né, por assim dizer, vai ser a frequência que a gente vai estar falando, tá? Aqui a gente tem uma onda de uma dada frequência e aqui a gente tem uma outra da mesma frequência que a dela. Elas estão indo em direções opostas, elas vão acabar se chocando. Ou seja, elas vão entrar em interferência, as duas vão se conectar, as duas vão passar uma pela outra. Como isso aqui não é matéria, ou seja, elas simplesmente podem ultrapassar uma outra normalmente. Porém, a diferença das ondas é isso que eu falei agora. Uma interferência construtiva, que é essa daqui de cima, quando tiver duas ondas da mesma interferência indo uma com a outra e quando se encontrarem, elas simplesmente vão ficar mais fortes, que vai ser essa frequência maior, uma onda maior. Agora, quando elas forem opostas, como por exemplo aqui a gente vê que a altura dela está muito abaixo e a outra está muito acima. Elas são literalmente de tamanhos opostos. Então a gente simplesmente pode dizer que essa daqui já é uma destrutiva, porque ela é o oposto disso. Ao invés delas se somarem, elas vão se anular. E vai dar isso aqui, uma linha reta, porque não vai ter onda sobrando. Elas simplesmente vão se anular e se apagar. É bem simples essa parte do ondulatório, até porque você pensando na água, você vai conseguir pensar nisso daqui bem mais simples. Sempre pensa na água ou no som, porque o som, mesmo que a gente não consiga ver, a gente ainda consegue ouvir muito bem.
Então, por exemplo, você pode estar testando colocar a sua boca entre as suas mãos e você vai perceber que tem uma diferença do som. Tem muitas coisas que você pode fazer com o próprio som, é interessante. A gente agora parte para a parte da difração. A difração nada mais é do que quando uma onda bate em algo físico. A onda não é... A onda é algo físico, mas como eu disse, não tem massa, então não tem como a gente sentir ela, por assim dizer. Simplesmente a gente consegue saber que a onda, ela sim passa por objetos, mas ela não despreza os objetos e simplesmente passa por eles e pronto. Ela passa por volta dos objetos. Ela é extremamente solúvel. Não é nem a palavra certa, porque ela é instantaneamente solúvel. Ela simplesmente busca uma forma de sair ou simplesmente para se não tiver uma forma. Isso que a gente vai estar usando agora, por exemplo, a gente pode usar água de novo. Por exemplo, você imagina uma pia. Você abre a torneira, vai descer a água. A onda está indo diretamente para baixo, porque a ondulatória está fazendo ela escapar diretamente com a força da água. Ou seja, ela está encontrando uma forma de continuar com a sua energia de onda. Quando ela gira, ela está formando as pequenas ondas ali, e as ondas estão encontrando uma forma de escapar, que é pelo encanamento, e elas vão embora. E lá elas vão ficar mais estáveis, obviamente, porque as ondas não são infinitas, nunca vão ser, tá bom? Agora a gente vai falar da dualidade, e logo a gente vai entrar já no experimento, porque a dualidade é meio que a conclusão do que tiveram desse experimento de Young. A dualidade é simplesmente a afirmação de que a matéria pode ser ao mesmo tempo uma partícula e ao mesmo tempo onda. Elas não são opostas como se pensava antigamente. Por exemplo, fizeram pesquisas até mesmo com carbono. Até mesmo carbono, que é o que forma grande parte dos nossos átomos, tem capacidade ondulatória. Claro, a gente é uma proporção muito maior do que no universo quântico, ou seja, a gente não vai sair em forma de onda e se desfazer do nada. Essas ondas são tão desprezíveis que nada acontece e simplesmente a gente não percebe nunca. Claro, só fazendo esses testes experimentais, né, que as pessoas e os cientistas acabaram descobrindo isso. Mas sim, de fato, toda matéria pode ser tanto ondulatória, tanto partícula. Só depende da situação e da forma que a gente vai estar analisando. Agora, de fato, finalmente, a gente vem para o experimento de Young, experimento de fenda dupla. Vamos imaginar o seguinte: eu pego uma lanterna, boto ela apunhada em algum lugar, uma mesa, por assim dizer, né, qualquer coisa, e ela está lá estável, fixa. Essa lâmpada, lanterna, ela vai estar apontando para um lugar, sim, um lugar só, sempre para aquele local, sem parar, não vai ter interrupções. E o local que eu estou mirando são 3 paredezinhas. Vamos imaginar que entre essas 3 paredes, a parede do meio, tem 2 frestas com as outras dos lados, tá bom? Ou seja, elas não são conectadas. A luz, ela vai escapar sim pelas frestas, porém, como seria de costume antigamente, e é o mais lógico a se pensar, sem auxílio da ciência de hoje em dia, a luz simplesmente iria seguir em linha reta. E não ia ter mais nada, e acabou. Ia só seguir em linha reta, bater na parede e parou. Mas foi notado no experimento de Young que a luz simplesmente não seguiu em frente. Ao invés disso, ela se propagou como uma espécie de cone, por assim dizer. Uma área onde no centro tem mais foco de luz, realmente, é o que faz sentido, mas em uma área grande em volta dela, ainda assim, há uma espécie de sombra, porque ainda está sendo iluminada pela luz. Se a luz não fosse uma onda, isso nunca aconteceria. É a mesma coisa que você imaginar uma pessoa tirando uma flecha e a flecha certamente seguiria em frente e bateria no alvo. No caso da luz, se a gente aplicar isso, a luz simplesmente na flecha, né, aplicar essa regra na flecha, a flecha simplesmente ia ser atirada e ia se dissolver em diversas partículas dela e se lançar em diversos locais diferentes. Mas aqui a gente já pode ver que é um pouco diferente. Por que é uma fenda dupla? A gente não, né? O experimento de Young queria simplesmente testar isso aqui também, a difração.
Eles não sabiam o que era isso na época, mas acabou inventando não, né? Descobrindo sem querer. A difração e a interferência acabaram mostrando que no centro, aonde as duas ondas de luz se encontravam, acabava ficando ainda mais forte a luz. E isso não fazia muito sentido, claro que não. Como é que um lugar que não tem ponto nenhum de luz focal vai estar com muita luz? Não faria sentido mesmo. Então, foi por isso que eles levaram em conta de que sim, a luz é uma onda. Mas veio alguns físicos depois e realmente viram que a luz é formada de partículas chamadas de fóton. São pequenos pacotinhos de energia. Porém, como eu tinha dito, mais atualmente foi descoberto que toda matéria tem sua dualidade. Ou seja, a gente consegue desenvolver de que a luz é dual e pode ser tanto partícula quanto onda. Só depende da forma que a gente quer analisar e de qual problema a gente quer resolver. Bom, é um pouquinho complicado de entender essa matéria, mas você pode perceber que o resultado de saber que a luz é uma onda é simplesmente fundamental para a mecânica quântica, porque é uma diferença enorme que se deu em todos os experimentos seguintes. Saber que a luz pode ser uma onda e se propagar de formas diferentes nos dá a capacidade de ter os aparelhos que a gente tem hoje, por exemplo, os celulares, e muito mais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, por favor, e até a próxima.